Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, quem não assistiu o meu último vídeo, eu recomendo que vocês venham assistir, porque um pouco do assunto que abordei no vídeo anterior, irei abordar neste vídeo também. Tá? Hoje eu vim falar sobre fé, sobre o Evangelho, sobre graça, sobre salvação, também sobre batismo, também sobre a ceia. Hoje eu vim abordar um assunto também, é um assunto de fé, mas é uma fé que vocês nunca irão ouvir dentro de um sistema religioso. Porque o sistema religioso, ele deveria anunciar a graça e deveria anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é boas novas. Mas é isso que o sistema religioso anuncia para nós, as boas novas? O sistema religioso anuncia para nós graça. O que o sistema religioso anuncia são sonhos de terror, são terrorismos, são condenação. O sistema religioso, eles pregam condenação, obrigações, sacrifício, para que possamos alcançar salvação mediante obras. E onde que está a graça, onde que está o Evangelho? O desejo de Jesus Cristo era que nós pudéssemos alcançar todos os tipos de graça através da nossa fé. E esse era o desejo de Jesus Cristo. Mas nós, na nossa natureza incrédulos, só acreditávamos em coisas que pudéssemos ver, coisas que fosse possível provar, mostrar. E o intento de Cristo não foi esse. Começou lá nos dias de Moisés, quando Deus fala com Moisés perante a sarça que ardia em chamas. Deus falava com Moisés e atribuía para Moisés uma missão. Moisés, conhecendo o coração do homem, principalmente o coração do seu povo, um coração duro, um povo incircunciso de coração, falou: Senhor, eu vou até eles. Aí Moisés mencionou que tinha dificuldade ao falar, em se expressar, e pediu também que fosse manifesto perante aqueles homens algum tipo de sinal divino, algum tipo de sinal. Foi aí que Deus mandou Moisés colocar a mão dentro da túnica. Quando Moisés tirava a sua mão ela saía leprosa. E Moisés também lançava o seu cajado sobre a terra, ela se transformava em uma serpente. Porque o povo
só iria acreditar nele mediante sinais. E quando Cristo desceu até nós, o coração do povo era o mesmo. E o nosso coração, até o dia de hoje, é o mesmo também. Mas qual era o intuito de Cristo? O que Cristo queria que nós fazêssemos naqueles dias, naquela hora? Apenas cresce, que apenas tivéssemos fé. Aí quando Jesus conversa com Nicodemos, aí Jesus menciona: Nicodemos, se hoje eu falo das coisas que são terrenas, daquilo que vocês conhecem, né? Das coisas que são do nosso conhecimento, e você não crê, você não acredita, como você irá crer se eu mencionar aqui das coisas celestiais, das coisas que são dos céus? Por exemplo, o batismo. O batismo, ele pode ser também apenas uma confissão de fé. Existia o batismo do arrependimento de João Batista. João Batista veio preparar os caminhos para o Senhor. Ele anunciou, ali o Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia. Então ele veio dar a boa notícia, que estaria no nosso meio um Deus, e que esse Deus seria o Salvador do mundo, que João Batista menciona, Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então, o batismo de João era algo visível. Mas aí João menciona também o que vem antes de mim, porque ele é o Verbo, O Verbo é o que... o Verbo já era Deus. E o que vem após mim, que é Cristo também, O Cristo é o Alfa e o Ômega, O primeiro e o último. Então, João Batista mencionou também: hoje eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Batizará com fogo e com o Espírito Santo. Vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Mas o que nós vemos hoje, nós estamos ainda, após 2000 anos, no batismo de João ainda, que é o batismo da água. Pode se batizar? Pode. Era isso que Cristo queria? Que o batismo de João perdurasse após 2000 anos? Não. E qual é o batismo de Jesus Cristo? É o batismo da fé. Quando é anunciado o Evangelho para alguma criatura, para algum ser humano, para o homem,
Se naquele momento a consciência dele despertou, se naquele momento houve um despertamento da consciência e uma aceitação dele, ele já está batizado pela fé, com fogo e com o Espírito Santo. Porque antes de o homem chegar até as águas do batismo, antes ele teve um despertamento na consciência. Antes ele aceitou. Então não precisa chegar até as águas. Esse é o batismo de fé. Ele não precisa chegar até a água, porque o Evangelho e a graça foi anunciado. Naquele momento ele recebe esse Evangelho, ele recebe a graça. Nesse momento há um despertamento da consciência. Então, neste momento, há uma aceitação sobre ele. Então, nesse momento, ele já é batizado também por fé, tá? Pelo batismo de Jesus Cristo. Nesse momento, ele já recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque ele já aceitou esse batismo. Batismo de fé. Batismo da sua consciência. Mas, após 2000 anos, ainda estamos no batismo de João. Não alcançamos ainda o batismo de Jesus Cristo. Isso é ótimo para o sistema religioso, o batismo das águas, porque os nossos pés permanecerão lá por todos os dias da nossa vida. Jesus Cristo, quando curava, ele sempre dizia, vejam só, vai, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te curou. Toma a tua cama e anda. Jesus Cristo sempre dizia, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Nem neste monte, mas em espírito e em verdade. A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E não somente neste monte, mas em espírito e em verdade. A ceia, exatamente a mesma coisa. O intuito de Jesus Cristo era que a ceia também pudesse ser praticada mediante a nossa fé. O que é o partir do pão? É tudo aquilo que você tem, você deve
partilhar com os seus, com o próximo. O que é o partir do pão? É ajudar o próximo, é estender a mão para o próximo, é suprir a necessidade do próximo. Essa que é a ceia de Jesus Cristo. Ela pode ser também praticada e exercida mediante a fé. Agora, o que o sistema religioso ensina? A mesma coisa do batismo de João Batista. Batismo apenas na água, a ceia somente com o pão. Mas a fé que existe neste ato, ela não é exercida. Tá? A grande verdade é que a ceia praticada nos dias de hoje é algo diabólico. No literal, o que é isso? Comei do pão, que ele é a minha carne. Bebei do vinho, que é o meu sangue. Então, algumas denominações, eles acreditam na transubstanciação, a uma transformação, tá? Então, aí que mora o perigo, porque existem algumas religiões, existem algumas crenças que comem sim carne humana, bebem sim sangue para obterem a vida eterna, que é o mesmo propósito das ceias religiosas. Então, aquilo que era apenas o partir do pão, é um pão que você compartilha com todos, com o próximo, com os amigos, com os seus, que é você estender a mão, ajudar. Então, o que vemos, eu não digo que é uma má compreensão, porque os dirigentes da igreja, eles sabem sim que não é esta ceia que Jesus desejou para nós. É aquele que chega até Jesus: Jesus, como eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Aí ele menciona: Jesus, isso eu tenho feito. Aí Jesus pede mais um ato para ele de fé. Jesus imputa para ele, para que ele praticasse o último ato de fé. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí o coração dele se entristeceu, porque ele era um homem muito rico, tinha muitas posses, e ele saiu triste. O sistema religioso continua procedendo da mesma forma. Ele é rico, tem várias posses. Ele não compartilha essas posses com os pobres, não. Cada templo lá, vamos dizer, cada templo
ajuda meia dúzia de pessoas e isso consola a igreja inteira. Ajuda pouco para dar uma espécie de satisfação, e esse pouco que ajuda é feita uma propaganda, os irmãos ficam sabendo, e isso consola a igreja inteira. Pior ainda, é a igreja dizendo que ajuda o pobre, mas ajuda apenas os pobres que são membros da igreja. Os pobres que são de outro aprisco, esses não têm sorte, esses não têm vez, esses não serão atendidos. Jesus fez acepção de pessoa alguma vez? Jesus atenderia o pobre de todos os apriscos ou de apenas um aprisco? E vocês se orgulham desta prática, sem dizer que aqueles que serão atendidos ainda passam por uma espécie de crivo, né? Passam por uma investigação no anonimato para saber se aquela pessoa é digna de receber. A grande verdade é que a igreja deveria ajudar sem olhar quem está ajudando. A igreja, sabendo da necessidade, ela não precisaria fazer uma investigação para saber se aquela pessoa é digna de receber. Pior ainda, né? Quando chega no púlpito da igreja, eles dizem que foi revelação divina, para piorar ainda mais a situação, que não foi revelação divina coisa nenhuma. E vocês gostam de viver nesse mundo de ilusão, nesse mundo de fantasia, nesse mundo de obrigações, nesse mundo de fazer, de sacrifício, de obras. E aquela fé que Jesus queria de nós, ainda estamos longe de alcançar. E hoje nós continuamos sendo Tomé, porque tudo o que Cristo precisa fazer, porque tudo o que Cristo deseja é que os nossos atos sejam atos de fé. Mas nós estamos ainda lá no princípio da obra. Nós estamos 2000 anos atrasados ainda. Precisamos ainda ver, tocar, fazer para poder crer. Precisamos ainda praticar para poder exercer a nossa fé. Aquele pão da ceia, que ele poderia ser mediante a fé, ele ainda está visível.
ainda estamos tocando nesse pão, ainda estamos partindo esse pão, ainda estamos comendo esse pão e ainda estamos bebendo o vinho. Todas essas coisas, o pão, o vinho, os nossos atos, poderiam ser mediante a fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Como é diabólica a nossa ceia. Porque na transubstanciação, aquela conversão do pão e do vinho, eles passam a ser sim a carne e o sangue. E essas denominações e religiões acreditam em obter a vida eterna através dela. É tão grave essa situação que algumas denominações, acreditando na transubstanciação, na transformação, assim que termina esse rito, eles enterram o pão, que é o corpo, enterram o vinho, que é o sangue de Cristo. Diabólico por sinal, é um ato diabólico. Porque se você está sepultando algo, você está sepultando algo que é morto. E isso vai contra qualquer tipo de lucidez e discernimento. Porque Cristo, Ele está sepultado. Cristo precisa ser sepultado. E se vocês estão sepultando algo que morreu, que está morto, aí eu pergunto, na hora que você comeu, na hora que você participou da ceia, já está comendo algo morto? Que horas que esse Jesus morreu? Então vocês comem na ceia algo já morto, tá? E essas igrejas, elas são cheias de segredos diabólicos, por sinal, tá? Cheias, tá? E hoje é possível refutar toda a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é algo para que você permaneça dentro do sistema religioso até o fim da sua vida. E lá eles te prometem, se você permanecer lá até o fim da sua vida, a coroa da vida eterna, a salvação. A salvação consumada por Jesus Cristo, a salvação que lhe foi dada de graça. Lá você teve que ser servo, lá você teve que trabalhar por ela, lá você teve que comprar a sua salvação. Veja só esse vídeo. De São Francisco há um culto que promete a imortalidade ao membro. Já tinha ouvido rumores sobre essa cerimônia. Eles acreditavam que o poder da vida eterna era encontrado nos órgãos internos do morto.
Após semanas tentando encontrar essas pessoas, finalmente conheceu o líder. Ele explicou suas crenças e métodos. Disse que era a hora do mundo entender o verdadeiro caminho para a imortalidade. Irmãos e irmãs, temos um presente diante de nós. Um presente que nos permitirá viver e amar qualquer ser humano da Terra. Considerações finais. O batismo é de João. Ele pode ser feito? Sim. É necessário? Não. Apenas a fé, ela alcança esse batismo. Por fé, é possível alcançar o batismo. O que nós vemos nas religiões é que a religião pega um paciente em estado terminal e faz o batismo dele nas águas, com pretexto de perdoar os pecados e com pretexto de dar a esse paciente uma salvação. Tudo isso é um conceito do sistema religioso desnecessário. Desnecessário. A grande verdade é que o batismo de João, ele nos põe também em uma prisão, pois após o batismo é imputado sobre nós uma doutrina e somos obrigados a cumprir essa doutrina. Doutrina essa determinada pelo sistema religioso. Da mesma forma, aqueles que alcançam uma cura, alcançam uma graça, essa cura e essa graça alcançada põe também a pessoa sob prisão também. Então o sistema religioso, ele serve para aprisionar almas. Porque você alcançando uma graça, alcançando uma cura, você iguala aquela graça alcançada à instituição religiosa. Você lhe rende graças ao pastor, ao ancião. Você rende graças ao sistema religioso e rende graças também a Jesus. Tudo na mesma medida. Jesus,
Sempre quando ele curava, Cristo sempre mencionou: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé, vai, a tua fé te sarou, vai, a tua fé te salvou. Cristo sempre mencionava, após as curas: vai, toma a tua cama e anda. Só que nos dias de hoje, a pessoa alcança uma graça, alcança uma mercê. Isso acaba lhe servindo como prisão. A pessoa acaba ficando mais presa ainda do que já está dentro do sistema religioso. A ceia, ela pode também ser exercida apenas através da fé. O intento da ceia é no partir do pão. Quando você reparte o pão, o significado desse partir é: leve a mensagem de Cristo. Anuncie as boas novas. O partir é dividir, é suprir, atender, é estar em união, e é uma forma também de anunciação, e pode ser feito apenas pela fé. A ceia, ela pode ser feita com o pão, sim, desde que não haja transubstanciação, a transformação. Havendo a transformação, ela passa a ser um rito diabólico. Ela será sepultada. Então, ao partir do pão, pode ser um partir de pão espiritual. Vocês estão compartilhando também as boas novas de Jesus Cristo. Estão também anunciando Jesus Cristo da mesma forma, sem a presença de um pão físico. E vocês vivem ainda igual Tomé. Tem que ver para crer, tem que tocar para crer. Não é mais nada feito apenas pela convicção de fé. Essa é a mensagem que eu trago hoje para vocês. Fiquem na paz de Deus. Amém.